Nem toda mentira soa como mentira, e nem toda heresia se apresenta como erro. Muitas vezes, as maiores distorções da verdade surgem dentro da própria igreja, com aparência de piedade, linguagem religiosa e até versículos fora de contexto. O diabo não trabalha apenas do lado de fora. Ele se infiltra, espalha engano no meio do povo de Deus e faz isso com sutileza, inteligência e aparência de luz. Em sua carta aos Colossenses, especialmente nos capítulos 1 e 2, o apóstolo Paulo combate esse tipo de engano. Ele escreve a uma igreja real, com fé verdadeira, mas que estava sob ameaça de heresias que negavam a suficiência de Cristo, exaltavam regras humanas, misticismo, adoração de anjos e aparente sabedoria. Eram ensinos bonitos por fora, mas corruptos por dentro. No vídeo de hoje, o pastor Augustus Nicodemos nos conduzirá em uma exposição firme e bíblica sobre esse tema urgente: as heresias espalhadas pelo diabo na igreja. Com base em Colossenses capítulos 1 e 2, ele nos mostra como essas mentiras surgem, como elas se disfarçam e o que a igreja deve fazer para permanecer firme na verdade que está em Cristo. Antes de começarmos, aproveite para se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar este conteúdo com todos que desejam uma fé enraizada nas Escrituras e livre dos enganos que o inimigo tem semeado dentro da igreja. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus nessa noite e convidá-los a abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 2. Por gentileza, deixe sua Bíblia aberta aí. Nós iremos dar algumas explicações antes de começarmos a exposição da carta. Conforme nós vimos ontem, o apóstolo Paulo estava preso em Roma quando ele escreve essa carta para atender às demandas feitas por um conservo seu chamado Epáfras, que era o fundador da igreja de Colossos. Colossos era uma igreja que ficava no vale do rio Lírico, e numa região onde havia outras igrejas, como Éfeso, a igreja de Laodiceia, a igreja de Herápolis. E Paulo ali havia labutado durante alguns anos. O livro de Atos menciona pelo menos 2 anos em que Paulo passou em Éfeso pregando o evangelho, e de lá a palavra de Deus se espalhando por toda a província da Ásia, da qual Éfeso era a capital. E Epáfras, convertido de Paulo, através de Paulo, é o plantador da igreja na cidade de Colossos, e se viu em apuros quando a igreja começa a ser invadida por mestres apresentando um evangelho diferente daquele que ele havia ensinado e que havia aprendido do apóstolo Paulo. Então ele faz toda a viagem até Roma para apresentar a situação ao apóstolo Paulo. E Paulo então resolve escrever uma carta que é para ser lida na igreja de Colossos, na igreja de Laodiceia, e provavelmente multiplicada por toda aquela região, onde quer que a contaminação daquela heresia havia chegado. Em linhas gerais, Paulo está respondendo a um ensinamento muito sincrético. Era uma mistura de cristianismo com judaísmo, a visão dualista de mundo que era comum na cultura grega daquela época, um gnosticismo incipiente que estava começando naqueles dias, associado com ideias místicas e práticas ascéticas, que nós vamos ver, inclusive, no dia de hoje, com mais detalhes. Era tão estranha essa religião que estava sendo pregada ali, que ficou conhecida como a heresia de Colossos, identificada dessa forma porque ela não aparece em nenhum outro lugar onde o evangelho foi pregado no primeiro século que nós temos notícia. O gnosticismo era bem espalhado, já estava espalhado pelo Império Romano, começando a tomar forma, mas não nessa mistura com judaísmo, cristianismo e outras práticas, como acontecia lá na cidade de Colossos. A gente bem pode imaginar a aflição do pastor Epáfras ao ver o rebanho invadido por essas ideias, né? E ele meio que sem saber como responder a isso aí. A resposta de Paulo é muito simples. Paulo está grato a Deus pelas notícias boas a respeito da igreja. Apesar de tudo, a igreja permanece firme na fé. Talvez um ou outro membro estava dando atenção aos falsos mestres.
E ele, então, responde às principais reivindicações ou promessas da seita, falando a respeito da suficiência, primeiro, da grandeza da pessoa de Cristo e da suficiência da sua obra na cruz do Calvário. E esse é o tema, esse é o foco da carta. Então, ontem nós vimos o prefácio, a introdução da carta, versos de 1 a 2, Paulo agradecendo a Deus pela igreja de Colossos, do verso 3 até o verso 8, agradecendo três coisas em particular: a fé em Cristo, o amor para com todos os santos e a esperança na promessa de Deus, da vinda de Cristo, que estava reservada ou preservada nos céus. Depois ele intercede pelos colossenses, vimos aí de 9 até 12, ele pede 4 coisas. Ele pede que eles transbordem do conhecimento de Deus, que eles vivam de maneira digna do Senhor, que eles sejam fortalecidos pelo poder de Deus e que eles sejam gratos por tudo aquilo que Deus fez por eles em Cristo Jesus. E aí ele entra no assunto propriamente dito. Do verso 13 até o 23, ele fala do que Deus fez por nós em Cristo. Nos tirou das trevas para a luz. E em Cristo nós temos a redenção, temos a remissão dos nossos pecados. E aí então ele enfoca na pessoa de Cristo como sendo aquele em quem Deus se manifesta plenamente. E ele fala de Cristo da perspectiva da criação, do verso 15 até o verso 17. Depois ele fala da pessoa de Cristo, da perspectiva da igreja. Ele é o cabeça da igreja, ele tem que ter a primazia na vida da igreja, está aí do verso 18 até o verso 20, e ele fala da experiência dos colossenses de 21 a 23, como os colossenses que antes eram inimigos de Deus, foram reconciliados com Deus mediante Jesus Cristo. Paulo tem o seu próprio estilo de falar, ele continua sendo um desafio para os estudiosos. O conteúdo geralmente é bem compacto, em frases curtas e às vezes para nós meio tortuosas, e sempre é um suplício, às vezes, tentar compreender o pensamento do apóstolo Paulo. Mas uma vez que a gente consegue pegar o fio da meada, a gente vê que é simples o que ele está falando, não é complicado. O que ele explica é de uma clareza e de uma profundidade que realmente impressiona até hoje, tem impressionado até hoje o mundo todo. Não é à toa que ele continua sendo inspirador. Minha área de especialização é Novo Testamento. A área de estudos paulinos é a área onde existe o maior número de pessoas e estudiosos aplicados se dedicando a fazer pesquisa nas cartas de Paulo, no seu ensinamento e tudo mais, é maior do que qualquer outra área do Novo Testamento. Mas então, ontem nós ficamos devendo o final do capítulo 1, por falta de tempo, e eu temo que vai acontecer a mesma coisa hoje também. Espero estar profetizando errado aqui. Do verso 24 até o 29, que é o final do capítulo 1, Paulo se apresenta como sendo aquele a quem Deus confiou o verdadeiro mistério, em contrapartida àqueles mestres que diziam que tinham um conhecimento secreto da parte de Deus, que era necessário para a salvação. Paulo diz que ele, como apóstolo, recebeu o mistério de Deus para anunciar. Verso 26, o mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais diz: Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, esperança da glória. Deus de fato tem um segredo, e Deus de fato tinha um mistério. Esse mistério estava oculto no Antigo Testamento, e eu, Paulo, fui levantado por Deus para revelar esse mistério. E o mistério é esse, que vocês, colossenses, fazem parte do povo de Deus mediante Jesus Cristo. Em Cristo vocês são aceitos por Deus, tanto quanto os judeus. Paulo sabe que é o apóstolo dos gentios, que ele foi levantado exatamente para ensinar esse mistério, para revelar esse segredo que Deus tinha mantido oculto no Antigo Testamento, embora os profetas falaram abundantemente sobre isso. Ele faz isso em contraste com esses mestres lá de Colossos que diziam que tinham a sabedoria secreta de Deus para ensinar.
Paulo diz, não, quem tem essa sabedoria secreta sou eu, e o mistério de Deus é esse, Cristo em vocês, Cristo em vós, a esperança da glória. Ele entra no capítulo 2, orando pela segunda vez pelos colossenses. A primeira oração, nós já vimos, está aí no capítulo 1, de 9 a 12, e aqui no capítulo 2, de 1 a 5, ele ora uma segunda vez. Vamos ler. Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laudicenses, e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Pois, embora ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e firmeza da vossa fé em Cristo Jesus. Vamos orar então, queridos irmãos, pedindo que Deus nos ajude a compreender a sua palavra mais uma vez. Senhor, estamos diante da tua palavra e nós pedimos a iluminação do Espírito Santo para a compreensão da mesma. Mostra-nos, ó Deus, a beleza do teu Filho, a suficiência da sua obra, a grandeza da sua pessoa, para que nele nós encontremos plena satisfação, redenção, perfeição e possamos nos regozijar em tão grande salvação que nos é dada gratuitamente através dele e do seu sangue. Nós pedimos que o Senhor abençoe cada pessoa aqui nessa noite, trazendo esse conhecimento libertador, abençoador, em nome de Jesus. Amém. Nessa oração que Paulo faz aqui pelos pelos colossenses, ele se junta também os laudicenses, como está no verso 1. Eu quero que vocês saibam que grande luta eu venho mantendo por vocês, colossenses, e pelos laudicenses, que eram os moradores de Laodiceia, coladinho com Colossos, onde havia também uma igreja. Paulo diz que vem mantendo uma luta. A referência aqui é uma luta espiritual, é um conflito espiritual que se desenrolava nas regiões celestiais à medida que Paulo entrava em intercessão e suplicava diante de Deus para que os crentes de Colossos e os crentes de Laodiceia, eles permanecessem firmes na fé. Ele chama de luta porque quem ora sabe que foco na oração, perseverança na oração, insistência na oração, de fato é uma disciplina espiritual e envolve uma luta. A palavra que Paulo usa aqui, agona, é de onde vem a palavra agonia, e era o termo que era usado no mundo grego romano para aquela luta de dois gladiadores corpo a corpo, sem arma, uma luta, acho que seria o MMA de hoje, né? Então, na época de Paulo, fazia parte dos Jogos Olímpicos dois atletas se enfrentarem na luta grega, que era com mãos e sem armas, e o nome daquilo era agona, de onde vem o termo agonia, né? Ou daí o sentido de luta, que é a palavra que Paulo usa aqui. Então, ele agonizava, lutava diante de Deus para que os crentes de Colossos e de Laodiceia permanecessem firmes no evangelho que haviam aprendido e não se desviassem para o ensino daqueles falsos mestres que ali se apresentavam. E é o que ele diz no verso 2, a minha oração é para que o coração deles, dos laodicenses e de vocês, colossenses, seja confortado, vinculado juntamente em amor e que tenham, mais uma vez, a mesma expressão pela qual ele já orou, já vimos isso ontem, que tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento. Ou seja, eu oro para que vocês tenham plena convicção do entendimento, para que vocês tenham certeza dessas verdades nas quais vocês foram instruídos. Para que, uma vez que o crente está convicto, se ele tem essa forte convicção no seu entendimento, ele dificilmente vai ser levado por uma falsa doutrina. Crentes que se desviam, geralmente sempre foram crentes que nunca tiveram forte convicção, nunca foram seguros na doutrina bíblica na qual eles foram instruídos, e aí então são levados pelos falsos mestres. Paulo ora para que os crentes de Colossos e Laodiceia, eles tenham essa forte convicção do entendimento,
para compreenderem plenamente o mistério de Deus, que é Cristo. Aqueles falsos mestres apresentavam uma sabedoria secreta como caminho de salvação. Mas o mistério de Deus é Cristo. Deus tem um mistério, sim, é Cristo. Mas o mistério de Deus é um mistério... Isso é mistério, viu, irmão? Vou aproveitar a descontração para tomar um pouquinho d'água aqui. Mas todo mistério bíblico é mistério revelado. Isso é muito importante. Você vê como Paulo diz aqui, né? Para que vocês compreendam o mistério de Deus. Deus não tem mais mistérios a serem revelados. O que Deus tinha para nos dizer, Ele já revelou, e essa revelação está nas Escrituras. Se você quiser saber o plano de Deus para o futuro, a vontade de Deus, quem é Deus e como agradá-lo, todos esses mistérios, eles estão revelados aqui na Escritura. Não há nada novo que Deus tenha, que queira nos revelar. Então, por isso que nós não cremos em novas revelações, não cremos que Deus guardou para o fim dos tempos alguns mistérios que serão revelados a pessoas especiais, que têm um acesso privilegiado a Deus, depois de 2.000, 3.000 anos de história da igreja. Mas o que Deus tinha a nos dizer, Ele nos disse através dos profetas do Antigo Testamento e através dos apóstolos do Novo Testamento, que registraram infalivelmente, sob inspiração divina, a revelação desses mistérios aqui nas Escrituras Sagradas. Então, Deus tem um mistério, sim, mas ele já foi revelado. E esse mistério é Cristo, em quem, veja o que Paulo diz no verso 3, todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Você quer sabedoria, você quer conhecimento? Então, eles estão entesourados na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Isso porque os mestres estavam oferecendo sofia, que é sabedoria, e gnose, que é conhecimento. Eles estavam oferecendo isso. Paulo diz, vocês não precisam, porque toda sofia e toda gnose de Deus já estão entesourados na pessoa e na obra de Cristo. É esse o mistério de Deus. Na pessoa de Jesus Cristo, Deus se revela plenamente. Ele executa de maneira final, eficaz e terminal a sua obra de redenção e de reconciliação com o mundo. Eu digo isso, Paulo explica no verso 4, para que ninguém engane vocês com raciocínios falazes. Está se referindo aos falsos mestres. Então fiquem firmes nisso, em Cristo, a pessoa dele. Vocês são completos e perfeitos em Cristo. Não se engane com os raciocínios que parecem lógicos desses falsos mestres, porque Deus já revelou o que ele tinha de revelar. O mistério já foi revelado, que é Cristo em vocês. Embora ausente, verso 5, embora ausente quanto ao corpo, Paulo estava lá em Roma, não é? Milhares de quilômetros distante, contudo em espírito estou convosco. Não vamos pensar que Paulo aqui está falando de uma sessão espírita, né? Que o espírito dele se transportou, mas é uma maneira de falar, né? Eu estou ausente, mas eu estou acompanhando tudo aí através do que Epáfras, não é que Paulo estava vendo, né? O espírito de Paulo estava lá pairando na igreja, mas é que Paulo estava acompanhando tudo à distância através das informações de Epáfras, que diziam, como diz aí, não é, no final do verso 5, Epáfras, a informação que trouxe, a ponto de Paulo dizer, estou me alegrando e verificando a vossa boa ordem e firmeza da vossa fé em Cristo Jesus, mediante as informações que Epáfras passou. Então, é assim que Paulo começa o capítulo 2. Deus, de fato, tem um segredo, ele tem uma sofia, uma gnose, um conhecimento, mas ele já foi revelado na pessoa de Jesus Cristo, em quem estão entesourados a toda sofia, toda sabedoria e todo conhecimento. E aí, então, Paulo começa a aplicar, ele vai agora começar a refutar ponto a ponto, ou pelo menos abordar ponto a ponto, os argumentos daquela heresia. E ele começa com uma orientação geral, versos 6 e 7. Ora, como recebestes Cristo, o Senhor, assim andai nele, nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Como é que vocês receberam a Cristo? Vocês receberam a Cristo mediante a pregação do Evangelho, pela graça, mediante a fé. Então, da mesma forma que vocês receberam a Cristo,
vocês também andem nele. Continuem andando em Cristo Jesus. Vocês o receberam como sendo o Filho de Deus, o Salvador, aquele em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Então, continuem nisso, continuem a ver a Cristo dessa forma. Radicados, verso 7, edificados e confirmados na fé. As duas primeiras palavras são duas metáforas. Radicados quer dizer literalmente enraizados, figura da árvore aqui, a igreja como uma árvore que está enraizada na pessoa de Cristo. Edificados, a figura de um edifício que é construído, cujo fundamento é Jesus Cristo. E firmados na fé. É isso que Paulo deseja, é por isso que ele ora. Tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. E aí, do verso 8 em diante, que é o que nos interessa mais diretamente hoje à noite, ele vai então enfrentar cada um daqueles pontos. Eu quero só chamar a sua atenção aqui para o fato de que Paulo combinava duas coisas. Ele orava pelos colossenses e ele ensinava aos colossenses. Isso é importante no ministério pastoral. Às vezes nós pensamos que basta instruir e os pastores esquecem de orar. Ou então tem pastores que são homens de oração, mas ensino zero. Então, só oração não basta e só ensino não basta. Para manter a igreja firme, para manter os membros firmes na fé, os seus líderes têm que orar, agonizar em oração, como Paulo estava fazendo aqui, e instruir a igreja. São duas coisas, andam juntas, não pode separar. Se você só instrui, mas não ora, sua instrução ela pode chegar a convencer intelectualmente um ou outro, mas ela não desce para o coração, pelo poder do Espírito Santo. Se você ora, você vai criar um clima de espiritualidade na igreja, mas falsa, sem espinha dorsal, que não vai suportar a entrada de falsos ensinamentos. Falso ensinamento. Toda verdadeira espiritualidade, ela tem que ter uma teologia forte por detrás, senão ela vira misticismo, ela vira pragmatismo, ela vira superstição. E o que tem de crente supersticioso dentro das igrejas, a gente não faz ideia, né? Crente supersticioso, tem muito, que pega os cacuetes evangélicos e, à semelhança dos nossos amigos católicos, né, tratam, deixa a Bíblia aberta no Salmo 95, né, na entrada de casa, e tem um monte de outras coisas, copo d'água, é grande a lista, não vou entrar nisso agora, né? Por aí vai. Então, sem teologia vira superstição evangélica. Muito bem, vamos lá, do verso 8 até o verso 9, Paulo trata primeiro da questão do gnosticismo. Nós já vimos do gnosticismo e dualismo. Nós já vimos que o movimento gnóstico era um movimento cujo nome já indica, trazia como ensinamento principal um conhecimento, gnose, secreto, que dava acesso a Deus. E esse conhecimento envolvia, esse conhecimento passava pelo envolvimento do adorador, do iniciado, com os espíritos desse mundo, os espíritos rudimentares desse mundo, que eram os anjos, que seres celestiais que ocupavam espaço entre nós e Deus, morando em todo o exército celestial, sol, lua, estrela. Como é que a gente sabe disso? Está na Bíblia? Não, a gente sabe disso pela arqueologia, pela descoberta histórica de bibliotecas, de livros datando do século II, que nos mostram como funcionava o gnosticismo. Eu fiz referência às descobertas ontem, não vou perder tempo recuperando tudo, porque nosso tempo aqui está bastante limitado. Então, juntamente com isso, havia além dessa gnose, havia essa visão equivocada de mundo, de que o mundo material era inferior e intrinsecamente mal, sendo reflexo do mundo das ideias ou do mundo espiritual. Essa dualidade de visão estava também presente no ensinamento dos falsos mestres. Olha o que Paulo diz a respeito disso, no verso 8 até o verso 10. Cuidado, que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados, ele é o cabeça de todo principado e de toda potestade. Ele começa com uma advertência para que ninguém os enredasse com sua filosofia e vã sutileza. Enredar
Paulo está tirando essa expressão da linguagem popular da sua época. Enredar significava preparar uma pequena rede como armadilha para pequenos animais ou aves. Era uma das maneiras de caçar daquela época. Eu, quando era criança, pegava muito passarinho, colocando visgo de jaca naqueles galhos de árvore, perto de bebedouro, onde eu sabia que os passarinhos vinham pousar. Não está sendo gravado, não. O Ibama não está vendo isso, não, né? Ainda bem. Naquela época não tinha restrição, né? Mas eu sabia exatamente onde os passarinhos iam pousar, pegava o visgo da jaca, que eu acho que muita gente aqui não tem ideia do que é jaca, né? Então, passava nos galhos de árvore. Só digo uma coisa, é melhor do que piqui, pode ter certeza. Passava lá e o passarinho sentava lá e ficava preso. Então, essa era uma maneira. Na época de Paulo, se usava pequenas redes que eram colocadas nos locais onde os animais costumavam passar, e eles eram enredados ali, e vinha o caçador e os apanhava. Paulo está usando essa figura aqui. Cuidado que ninguém enrede a mente de vocês. Esses falsos mestres, eles colocam armadilhas mentais para levar cativo o pensamento de vocês para a ideia deles, para os erros deles. E o que é que eles usam? Filosofia. Aqui Paulo está falando, não vejo nada em Paulo contra a filosofia, mas o que eu vejo é Paulo achando sempre que a filosofia mundana ou do homem, ela é incapaz de trazer aquele verdadeiro conhecimento que só se encontra na pessoa de Jesus. Então, quando a filosofia é usada para promover uma visão de mundo ou um sistema religioso onde Cristo não tem lugar, você vê o apóstolo Paulo batendo de frente com a filosofia, que é o caso aqui. E, no caso, a filosofia em mente é o neoplatonismo, que tem aquela divisão que eu falei entre espírito e matéria. Então, uma das coisas que aqueles caçadores de mentes estavam usando era o neoplatonismo e vãs sutilezas, que seriam os argumentos sutis da lógica e da retórica que os gregos tanto apreciavam. Eles eram craques em fazer isso. Então, usando argumentos sutis de lógica, retórica, junto com a filosofia, eles estavam querendo enlaçar, capturar a mente dos crentes da igreja de Colossos. Geralmente é assim que os propagadores de seitas e falsas ideias fazem. Você que está na universidade, que está cursando na universidade, você sabe que é mais ou menos assim que o seu professor de física, química, de ciências, ele se apresenta, não é? Ele vem com todo esse raciocínio, ele vem com toda essa sutileza, apresentando uma visão de mundo que exclui completamente a Deus ou a necessidade da existência de Deus para haver um universo e para o funcionamento desse universo. E às vezes o crente fica lá encolhidinho, com medo, porque o argumento é forte, não é? Mas no fundo são argumentos falazes, é o uso de argumentos requentados de outras gerações, desde a época do apóstolo Paulo, que emprega retórica e lógica para tentar nos convencer de que não existe um Deus e que nós não precisamos dele para explicar o universo e a nós mesmos. Então, isso seria uma versão moderna, para não falar das seitas. De qualquer forma, Paulo diz, isso aí, cuidado, para que vocês não deixem a mente de vocês ser enredada por essas pessoas. Eles estão também usando a tradição dos homens, talvez aqui ele está se referindo àquela parte do judaísmo misturado, porque era tudo misturado, né? Tudo misturado aqui. Toda vez que a expressão tradição dos homens aparece no Novo Testamento, via de regra, é a tradição oral dos judeus, particularmente dos fariseus, que foi reprovado por Jesus e por todos os seus discípulos. Então, nós já vimos que estes homens eram judaizantes, isso vai ficar claro na sessão seguinte, e uma das coisas que eles apelavam era para a autoridade do judaísmo, a tradição judaica antiquíssima, e que eles misturavam com todas essas ideias. Paulo diz, eles são caçadores de mente, eles agem conforme os rudimentos do mundo. E é aqui que a gente tem aquela palavrinha que aparece nos escritos gnósticos. O que são os rudimentos do mundo? Literalmente, são os elementos fundamentais do mundo, que na literatura gnóstica se referia a seres espirituais que dominavam estes elementos, os elementos que compõem a existência. Fogo, água, luz, tudo que compõe a existência era dominado por estes seres que ocupavam o espaço entre nós e Deus. Eles eram chamados, portanto, de perfeição. Você pergunta, você olha para mim e diz assim, pastor, mas eu me sinto tudo menos perfeito. Mas Paulo está dizendo que em Cristo vocês foram aperfeiçoados. O que ele quer dizer com isso?
é que tudo que é necessário para que essa perfeição seja alcançada, e ela nos é dada em etapas. Você primeiro foi justificado dos seus pecados, você está sendo libertado do domínio do pecado, que é o processo de santificação, e um dia você vai ser liberto da presença do pecado, que é a glorificação. Então, esse processo, no final desse processo, você será perfeito, mas todo esse processo acontece e acontecerá por conta da obra de Cristo na cruz. Por isso, em Cristo, você já está aperfeiçoado. Não existe mais nada a ser feito para a sua completa, perfeita redenção, perfeição, ressurreição dos mortos e glorificação. Então, isso que eles estão oferecendo aí é propaganda enganosa, é fake news. Não acreditem nesse pessoal. Final do verso 10, ele é o cabeça de todo principado e de toda potestade. Nós já vimos que toda vez que Paulo usa essa expressão, ele está invariavelmente se referindo aos anjos. E a referência aqui é aos anjos que são os rudimentos do mundo, os espíritos elementares. Cristo é o cabeça de... Se há anjos, Cristo é o cabeça deles. Por que é que eu vou me envolver com os anjos? Por que é que eu vou querer me comunicar com os anjos? Ou tentar agradá-los, se eu já estou em plena comunhão com aquele que é o cabeça dos anjos? Aquele que é o cabeça dos anjos. Cristo é o cabeça de todo o principado e potestade. Nesses 3 versículos, portanto, Paulo esvazia o ensinamento gnóstico neoplatônico da separação de matéria e espírito, de que Deus não pode se tornar homem, de que nós temos que apaziguar os elementos desse mundo para chegar até Deus e que nós podemos assim obter a perfeição. Resposta de Paulo para todos esses itens: Cristo. Em Cristo Deus se revela plenamente, em Cristo Deus habita plenamente, em Cristo nós já estamos aperfeiçoados e Cristo é o cabeça de todo o corpo angelical. Ou seja, se você está em Cristo, você tem tudo o que você precisa para conhecer a Deus, viver nesse mundo de maneira agradável a Ele e desfrutar a eternidade na presença de Deus, no novo céu e nova terra onde habita a justiça. Amém? Amém. Agora, do verso 11 em diante, ele trata do legalismo. O legalismo estava ligado à demanda de judeus e judaizantes de que todo crente em Jesus Cristo, mesmo não sendo judeu, ele deveria guardar os 3 distintivos do judaísmo. Se você perguntasse a alguém do século I, na época de Paulo, o que é um judeu? A resposta seria essa: alguém que não faz nada no sábado, não come carne de porco, e quando o filho nasce, faz a operação de fimose no filho. Ou seja, a circuncisão, a dieta religiosa e o calendário religioso. Então, essas eram as 3 marcas do judaísmo: circuncisão, dieta e calendário. Os judaizantes, e esses mestres aqui, queriam impor essas 3 coisas à igreja de Colossos. Para que você, de fato, seja perfeito e completo, chegue até Deus, você, além desse conhecimento secreto, você tem que praticar a circuncisão, guardar a dieta religiosa dos judeus, não comer determinados alimentos e observar aquelas datas sagradas do calendário judaico, como Pentecostes, Lua Nova, Páscoa, Tabernáculos e outros dias, como nós veremos mais a seguir. E Paulo responde a isso agora, a partir do verso 11. Ele começa falando a respeito da circuncisão. Nele, verso 11, nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, note que ele ainda está falando da circuncisão, ele vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. O que Paulo está dizendo aqui? Verso 11, vocês já foram circuncidados, irmãos. Vocês não precisam se circuncidar como esses falsos mestres estão demandando, porque aquilo que a circuncisão representava, isso já aconteceu com vocês. Vocês foram circuncidados em Cristo, não por intermédio de mãos, como é a circuncisão judaica. Há uma tradição judaica, a gente não tem como verificar a veracidade dela, mas que diz que os rabinos, no primeiro século antes de Cristo, aliás, primeiro século antes de Cristo, depois de Cristo, eles deixavam crescer a unha do polegar e afiavam de lado.
e quando o menino era trazido para a circuncisão, é muito gráfico, eu não vou explicar mais, não é? Por isso a expressão aqui, vocês foram circuncidados não por intermédio de mãos. A circuncisão de vocês foi uma circuncisão no coração. Deus removeu a pele, não a pele do prepúcio, mas Deus removeu o domínio do pecado que havia no coração de vocês, que é isso que a circuncisão representava. É isso que a circuncisão representa, aquela cirurgia espiritual em que Deus converte o nosso coração, Ele tira a capa de dureza, calosidade que cobre o nosso coração e nos dá um coração novo, que é, final do verso 11, a circuncisão de Cristo, que é superior à circuncisão feita por mãos, oferecida pelos mestres judaicos. Então, você não precisa se circuncidar, porque o que a circuncisão representava no Antigo Testamento era exatamente o novo nascimento, é a conversão. E isso através de Jesus Cristo. E uma vez que vocês estão em Cristo, não há necessidade disso, mas há um outro símbolo disso que é a circuncisão, que é exatamente o batismo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Além de vocês foram circuncidados no coração, e agora na nova aliança, o símbolo disso não é mais a circuncisão externa, mas é o batismo, onde a morte para o pecado e a vida para Deus são simbolizados, dando Paulo a entender com isso que o batismo substitui como símbolo a circuncisão que era praticada no Antigo Testamento. O Antigo Testamento. Então, vocês já foram convertidos e vocês já foram batizados. Não há necessidade nenhuma de vocês se circuncidarem. E o último argumento, quando vocês creram em Jesus, vocês eram incircuncisos. Quando vocês foram salvos pela fé em Cristo Jesus, vocês não eram circuncidados, o que prova que a circuncisão ela não é necessária para a salvação. É o argumento dele no verso 13, e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vocês eram incircuncisos, vocês eram estranhos, Paulo já tinha falado isso, estranhos a Deus, vocês viviam em trevas, vocês não eram circuncidados, não era nada, não participavam de Israel, da aliança de Deus com Israel, nada. O que é que Deus fez quando vocês estavam assim, meados do verso 13? Ele vos deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os vossos delitos. Quando Deus perdoou vocês, vocês nem eram circuncidados. Então, por que valorizar esse rito que era da antiga aliança, era simbólico, típico, apontava para a conversão, o novo nascimento, a aliança que nós temos com Deus. E do verso 14 ao verso 15, Paulo agora, ele fala da lei em geral. Lembra, ele ainda está tratando da questão da lei, da imposição da lei de Moisés, dos requerimentos da lei de Moisés sobre os cristãos. Ele continua, né? Tendo dito no verso 13 que ele nos deu vida perdoando todos os nossos delitos, ele continua no verso 14, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. A grande pergunta aqui no verso 14 é, o que é esse escrito de dívida que era contra nós? A primeira resposta que geralmente vem na cabeça dos crentes é aquela listinha dos pecados que Deus guarda de cada um de vocês lá no céu. É o escrito de dívida contra vocês que Deus lá... Na verdade, hoje em dia, não é? Deus provavelmente vai usar um iPad, ou então, não é? Ele vai ter uma listinha lá de todos os seus pecados, passados, presentes e futuros, que é o escrito de dívida contra você. Não é? Então, por mais que isso possa ser verdade, não é o que Paulo está falando aqui. Veja só, ele diz que esse escrito de dívida consta de ordenanças. Está vendo aí, no verso 14? E mais... que nos era prejudicial. Qual é o escrito de dívida, constando de ordenanças e que nos é prejudicial? Resposta, a lei. A lei de Deus, a santa lei de Deus. Os 10 mandamentos, em especial, é o escrito de dívida que nos é contrário e nos é prejudicial. Por quê?
Porque os 10 mandamentos, eles mostram o quão pecador eu sou e me coloca na condição de devedor diante de Deus. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, e por aí vai. São 10 mandamentos, e nós não guardamos nenhum deles. Lembrando especialmente que o Senhor Jesus disse que o alcance do mandamento era interior também. Então não é só não adulterarás. Se você olhar para uma mulher com intenção impura, você quebrou esse mandamento. Você no coração já adulterou com ela. Também não é só não matarás, dar um tiro em alguém. Se você disser para o seu irmão, raca, ou idiota, ou tolo, te odiar o seu irmão, você já quebrou esse mandamento também. Então, os 10 mandamentos, a lei de Deus, na verdade, elas são escrito de dívida que nos é contrário, porque a lei não foi dada para a nossa salvação. A lei foi dada para fazer esse efeito de mostrar que nós somos pecadores, endividados diante de Deus, inadimplentes, incapazes de pagar a nossa dívida. Porque o que é que vamos oferecer a Deus? Por todas as transgressões que nós já cometemos dos seus mandamentos. Quando eu era evangelista no interior de Pernambuco, ainda antes de entrar no seminário, pregando lá nos moradores da cidade de Gamileira, na usina Cucaú, cortadores de cana, eu distribuía folhetos de casa em casa, ia de casa em casa, batia na porta, e se tinha oportunidade eu entrava, começava a falar, pregar o evangelho, e começava dizendo para a pessoa de que, de acordo com a Bíblia, ela era pecadora, e que ela estava em dívida diante de Deus. E a pessoa geralmente reagia, não, eu sei que eu sou pecador, mas tem gente pior do que eu. Você precisa ver o vizinho aqui, o que é que ele faz com a esposa, como ele grita com a mulher, esse tipo de coisa. Isso era o que ele falava. E então eu tinha geralmente uma estratégia. Eu dizia, eu posso ler os 10 mandamentos para o senhor? E aí nós vamos ver aqui o quão realmente pecador o senhor é. E aí nós vamos interpretar como Jesus interpretou os 10 mandamentos, alcançando o coração, as palavras e a mente e tudo mais. Quando eu começava a ler os 10 mandamentos, quando chegava no 10º, ele estava calado. A consciência o acusava de ter quebrado todos os mandamentos. E é para isso que a lei foi dada, para mostrar que você é um pecador, que você é indigno de Deus, que você deve a Deus. Por isso a lei, ela é o escrito de dívida que nos é contrário, constando das ordenanças. O problema não é a lei é santa, é justa e boa, porque reflete o caráter desse Deus santo, justo e bom. O problema sou eu, que sou um pecador e não guardo essa lei, sou rebelde, vivo em trevas, sou desobediente, quero fazer minha vontade, não me importo com Deus, e o resultado é que eu quebro tudo isso, e está tudo registrado, está tudo contra mim, diante dos anais celestiais, quem eu sou, e o escrito de dívida. E era isso que os judaizantes queriam que os crentes de Colossos fizessem, que guardassem a lei para ser salvos. Olha o que é que Paulo diz então, agora que a gente sabe do que se trata, vamos ler de novo. Verso 14. Tendo cancelado o escrito de dívidas que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. O que é que Deus fez? Deus tomou esse escrito de dívida que nos era contrário, que constava de ordenanças, e os mesmos pregos que prenderam as mãos e os pés de Jesus na cruz, foram os mesmos pregos que prenderam a lei também, e com sangue de Cristo foi escrito cancelador. Agora me peça, faz sentido pedir para o cristão guardar a lei para ser salvo? Faz sentido o legalismo, ou seja, a obediência de normas e regras divinas ou humanas, como uma tentativa de eu me justificar diante de Deus, uma vez que a norma maior de todas, o próprio Deus cancelou, removeu inteiramente através do sacrifício de Cristo na cruz. Não entenda Paulo mal, ele não está dizendo com isso que nós não estamos mais debaixo de lei. Nós vamos ver isso amanhã, quando Paulo começar a aplicar todas as consequências da obra de Cristo. Ele vai dizer, você tem que viver uma vida santa, você vai ter que viver uma vida reta, no casamento, na família, no trabalho, vamos ver isso a partir de amanhã. Só que isso é o resultado da redenção e não a causa dela. A lei como meio de salvação, ela foi completamente cumprida a ponto de Paulo usar essa linguagem. Deus removeu a exigência.
completamente encravando na cruz o escrito de dívida que nos era contrário. O que não significa, como veremos, que Deus não requer de nós que nós vivamos de acordo com essa graça e essa misericórdia que nos foi dada. Por enquanto, vamos ficar com essa parte aqui, que a lei não foi dada para nos salvar e que a guarda dela e dos seus requerimentos nunca serão suficientes para nos justificar diante de Deus. E aí, junto com isso, surpresa, Paulo diz no verso 15, numa conexão que não fica claro à primeira vista, e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Agora aqui Paulo ficou realmente complicado, porque no verso 14 ele está falando da lei, de como Deus a removeu mediante a cruz de Cristo Jesus. E agora no verso 15 ele está falando dos principados e potestades, que nós já vimos, se refere aos anjos. O que é que anjo tem a ver com lei? E por que é que está na sequência? Aqui eu creio que a sequência é a seguinte: os principados e potestades, a que Paulo se refere aqui, são o diabo e seus anjos. Qual é a ferramenta ou qual é a arma que o diabo usa diante de Deus para exigir a nossa condenação? A lei. Ó Deus, eis-me na tua presença. Estou aqui falando como o diabo, mas não confunda as coisas, por favor. Não confunda. Olha o teu servo Augustus, invejoso, quebrando aí o 10º mandamento, cobiçando o ministério dos outros pastores. O senhor vai deixar isso assim? Tu não és santo? Qual é a força da acusação do diabo contra a igreja? A lei. Ele é o acusador dos irmãos. Então, diante de Deus, ele pede a sua condenação todo dia, dizendo: olha, aquele que tu resgataste, aquele por quem teu filho morreu, olha lá o que ele está fazendo no WhatsApp, olha lá o que é que ele está encaminhando, aqueles nudes pornográficos lá no Instagram, olha lá o que é que ele está fazendo no oculto. A força da acusação e da condenação é lei, porque onde não há lei, também não há pecado. Daí a ligação entre principados e potestades, ou seja, a anulação da condenação da lei representou tirar de Satanás a sua arma principal. Por isso que Paulo fala no verso 15 do triunfo de Cristo sobre os principados e potestades, despojando-os das suas armas. Se você tem aí uma versão NVI, você vai ver que ela já coloca como opção de tradução, a nova tradução na linguagem de hoje já fez isso, mas a NVI coloca como opção de tradução: desarmando os principados e potestades. Porque a figura que Paulo usa aqui é tirada do campo militar. Quando um soldado em batalha vencia outro, ele despojava o vencido, ou seja, tirava o seu escudo, tirava a sua couraça, tirava a sua espada, tirava o seu arco, sua flecha, sua lança, e levava como troféu para casa. Então isso era despojar o inimigo, que significa desarmar, porque na hora que você tira o escudo, a espada, você está desarmando. Essa figura que Paulo está dizendo aqui, que Cristo desarmou os principados e potestades. Desarmou. E quando é que isso aconteceu? Diz aí no final do verso 15, triunfou deles na cruz. Quando é que Cristo desarmou os principados e potestades? Há 2000 anos passados, quando na cruz triunfou sobre eles. Mais uma vez a linguagem é militar. Publicamente os expôs ao desprezo. Publicamente os expôs ao desprezo. Quando o soldado vitorioso, se fosse um general, ele voltava para sua casa depois de uma campanha militar vitoriosa, ele entrava em procissão triunfal na sua vila, na sua carruagem, com a coroa de louros, distribuindo os bens e despojos entre a população, e atrás dele vinham amarrados os prisioneiros de guerra. Então a multidão aplaudia o general e envergonhava os vencidos, insultando, jogando excremento, gato morto, tomate podre, piqui, todas essas coisas naquele pessoal. Isso é alguma coisa errada, pastor? Não? Descontrair um pouquinho.
Então, aqueles vencidos, eles eram, aqui, ó, eles eram expostos publicamente ao desprezo. Então, a figura é essa. Quando Cristo morre na cruz, triunfa dos principados e potestades, ele sobe como general vitorioso aos céus na sua ascensão, e ali ele está humilhando, despojando publicamente Satanás e os seus anjos. Você vê aquele adesivo que o pessoal gosta de colocar atrás do carro, está amarrado? Teologia pura, perfeita, está amarrada há 2000 anos. Foi desarmado há 2000 anos atrás. Não é que o diabo não está agindo, mas só que ele agora não tem mais a arma para nos condenar, porque a nossa justificação é completa e perfeita em Cristo Jesus. Ele não pode impedir o avanço do Evangelho de Deus, o Evangelho da graça. É nesse sentido que ele foi aleijado, despojado, desarmado ali na vitória de Cristo e na sua ascensão. Ele continua um inimigo perigoso, a Bíblia nos adverte contra ele, mas a certeza da vitória é nossa por conta dessa vitória de Cristo aqui na cruz do Calvário, quando ele despe o diabo da sua arma mais poderosa de todos. Então, a pergunta é, o que Paulo está dizendo é o seguinte: vocês querem guardar a lei? Vocês vão ouvir o que esses mestres estão dizendo e se tornar judaizantes? Uma vez que vocês entendem para que a lei foi dada, e uma vez que vocês entendem que nós já triunfamos sobre os principados e potestades através da obra de Cristo? Verso 16 e 17, Paulo já tinha tratado da circuncisão, agora ele trata da dieta e do calendário. Ninguém, pois, o pois aí é a consequência do que ele disse, ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Aqui no verso 16, ele faz outra advertência. Lembra que ele começou fazendo uma advertência? Cuidado que ninguém enrede vocês. Agora a segunda, ninguém, pois, vos julgue, vocês não deixem ninguém chegar na igreja, julgar vocês dizendo, vocês estão perdidos, porque vocês não guardam as leis dietárias dos judeus e nem os dias religiosos que foram ordenados por Moisés. Que ninguém julgue ou condene a fé de vocês com base nisso, porque estas coisas, elas, Paulo diz aqui, elas são sombra do que haveria de vir. Era isso que os mestres estavam fazendo lá em Colossos e Laodiceia. Eles diziam, vocês são crentes em Jesus? Somos. Mas, pera, eu não estou vendo ninguém, vocês estão comendo um porco aqui, um leitão, uma pururuca aqui? Sim, é bom, gostoso, mas não pode, a lei de Moisés diz que não pode. Como é que você pensa que vai para o céu quebrando a lei de Moisés, comendo carne de porco, né? Galinha cabidela, você sabe o que é galinha? Molho pardo, né? Com sangue. Como é que vocês vão tudo para o inferno, né? Quebrando a lei de Moisés? E eu estou vendo aqui que vocês também, vocês não celebram Páscoa, Pentecoste, dia de lua nova, não guardam o sábado? Não faz. Paulo não ensinou isso, não. Então estão tudo perdido. Paulo diz, não deixa ninguém chegar na igreja de vocês e fazer isso. Por quê? Verso 17. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Eu vou ilustrar da seguinte maneira. Estou aqui, imagine que tem uma luz bem forte atrás de mim aqui. E o reverendo Gustavo, que eu não conheço, né? Imagina, vai se aproximando de mim. Qual é a primeira coisa que eu vou ver do reverendo Gustavo? Olhando a sombra, eu vou ver que uma pessoa, como eu diria, porte atlético, né? Posso definir que dá para ver que é um homem que está se aproximando. Eu vejo o contorno, mas eu não sei os detalhes. Eu não posso ver com clareza, eu não identifico a fisionomia, não sei quem é. Quando ele passa por mim e ele fica na minha frente, aí eu olho cara a cara. O corpo que projetava a sombra chegou. Eu não preciso mais da sombra, preciso? Porque agora eu tenho o corpo. Essas coisas que Paulo diz no verso 16, comida, bebida, dia de festa, lua nova e sábado, eles eram a sombra de Cristo andando no Antigo Testamento. Cristo vinha andando no Antigo Testamento. E a sombra que ele projetava eram estas instituições que falavam dele, mas não davam uma visão clara de quem ele era. Quando ele veio, quando ele encarnou, quando ele viveu entre nós, morreu, ressuscitou, essas coisas se mostraram como que elas eram de fato a sombra. E o corpo que produziu essa sombra, que era o corpo de Cristo, a presença de Cristo,
torna desnecessário todas estas coisas do Antigo Testamento que Paulo relaciona aqui no verso 16. Então elas são sombra, e eu não preciso mais da sombra, porque o corpo que jogava essa sombra chegou aqui. Com isso, Paulo, creio, desfere um golpe final nas pretensões daqueles mestres de que os cristãos deveriam guardar as instituições da lei mosaica para que possam ser salvos. Infelizmente, mesmo que Colossenses esteja na Bíblia deles, você vai encontrar hoje pastores judaizantes, igrejas judaizantes, pastor se vestindo de rabino, pastor com quipá na cabeça, pastor com candelabro de 7 braços de Israel, pastor que traz a arca da aliança para dentro do culto, com os diáconos carregando, começa o culto, o pastor carregando a arca da aliança para dentro do culto. Fizeram até um templo de Salomão lá em São Paulo, né? Gente, isso é sombra, isso passou. O corpo que lançava essa sombra, que era o corpo de Cristo, já está entre nós, ele já veio, já morreu, encarnou, já morreu, ressuscitou, está à direita de Deus. Nós não precisamos dessas coisas. Se você disser assim, pastor, mas minha consciência não deixa eu comer o leitão pururuca, fica à vontade, meu irmão, só não julgue os outros, como diz aqui, não julgue os outros por conta disso. Pastor, não consigo comer sangue, eu acho que está errado. Fica tranquilo, irmão. No dia que você me convidar para ir na sua casa, eu garanto a você que eu não vou pedir esse tipo de cardápio. Mas não julgue os outros que, à luz do que a Bíblia ensina, se sentem livres para viver sem estar debaixo da lei dietária de Moisés. Ninguém julgue vocês por conta disso. E agora, por último, penúltimo, verso 18 a 19, Paulo vai tratar do misticismo daquele movimento. Terceira advertência: ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. A terceira advertência: a primeira foi que ninguém escravize a mente de vocês, a segunda foi que ninguém julgue vocês com base nas leis dietárias e de festas de Israel, e a terceira, que ninguém se faça de árbitro contra vocês, que não chegue ninguém no meio de vocês arbitrando e colocando o cartão vermelho e dizendo: você está expulso do jogo, você não vai entrar no reino dos céus, porque você não segue a nossa gnose, você não cultua os anjos, você não segue essa visão do gnosticismo. Paulo diz: não deixa ninguém chegar na igreja e se fazer de juiz da fé de vocês, com base, olha só, primeiro, pretextando humildade. Você sabe como é que esse pessoal chega, né? Piedoso, humilde, pessoa de oração, que tem uma vida santa, reta, perfeita, vem assim, com humildade. Nenhum falso profeta vem com rótulo na testa, herege, nenhum deles vem. Eles vêm parecendo crente piedoso, né? Homem de oração, então, mulher de oração, tudo. Eles vêm assim, primeiro, pretextando humildade. Segundo, culto dos anjos, baseando-se em visões. A gente tem que cultuar os anjos. É isso que os gnósticos diziam, né? Eu venho dizendo isso desde ontem. Nós temos que cultuar os espíritos elementares, os anjos, os principados e potestades, porque são seres superiores, mediadores entre nós e Deus. Vocês sabem, então, quem está por trás desse ensino? Quem é que sempre quis ser adorado? O diabo. O que ele propôs a Jesus lá no deserto? Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então, o que está por detrás de qualquer doutrina, religião que fala de culto aos anjos, cultuar os anjos, adorar os anjos? É o diabo, naturalmente, porque ele quer adoração. Então, esse pessoal estava chegando e dizendo: olha, nós temos que cultuar os anjos, temos que dar adoração aos anjos também. Aí, se fosse feita a pergunta, mas com base em quê? Porque Paulo nunca ensinou isso. Paulo admitia principados e potestades, mas sempre mandou a gente ter cuidado. Inclusive, lá em Éfeso, quando ele pregava, ele dizia: tome a armadura de Deus, porque nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Então, o mundo angélico é misterioso, é invisível, é sutil. Você nunca sabe com que tipo de anjo você está falando, porque diz que Satanás se transforma em anjo de luz. Paulo ensinou isso, que Satanás se transforma em anjo de luz. Então, contato com anjo é extremamente perigoso. Qual é a base que eu tenho para cultuar anjo? Como é que eu sei que por detrás desses anjos não estão demônios?
Aí a resposta é, não, porque eu tive uma visão. Não é isso aqui, ó? Baseando-se em visões. Não, eu tive uma visão. Deus me apareceu e me deu esse conhecimento secreto, essa gnose que vocês não têm. Paulo não tinha esse conhecimento, mas eu tenho esse conhecimento, dizia o falso mestre. E esse conhecimento significa, no final, que nós temos que apaziguar, temos que adorá-los, cultuá-los para podermos chegar até Deus. No gnosticismo estabelecido do século II, quando o gnosticismo se tornou uma religião bem organizada e tudo mais, eles chamavam esses anjos de íons, e tinham diversos níveis de íons entre nós e Deus que nós tínhamos que vencer. À medida que a gente progredisse no conhecimento, a gente ia avançando nessa escala hierárquica de anjos, até que finalmente chegaríamos lá na presença de Deus e na presença de Cristo. Embora não ainda com toda a sofisticação do século II, mas já no século I o gnosticismo trazia essa ideia do culto a anjos. E qual era a autoridade baseada em visões? Eu poderia passar aqui um bom tempo mostrando para vocês que praticamente toda falsa religião que surgiu do cristianismo até hoje, ela foi baseada em visões. Um dia um pastor de cabras, chamado Mohammed, entrou numa caverna, onde ali teve uma visão de um anjo, o anjo Gabriel, que apareceu para ele e disse: o judaísmo e o cristianismo foram duas etapas da revelação final de Deus, mas agora eu vou te dar a última revelação, escreve aí. Mohammed não sabia ler nem escrever, decorou, passou para um colega que escreveu e saiu o Alcorão, o livro base do islamismo, baseado nas visões que Mohammed teve numa caverna do anjo Gabriel. Não muito tempo, durante a Idade Média, se você perguntar qual foi a autoridade com a qual a igreja cristã trouxe certas práticas místicas à igreja, eles vão falar de aparições de Maria, aparições dos santos, visões que tiveram os místicos do deserto na contemplação de Deus, muitos deles eram levados a ter visões do Cristo, e assim por diante, e com base nisso, práticas místicas foram introduzidas na igreja na Idade Medieval, dando aquele trabalho todo para os reformadores, tirar tudo isso e dizer, só a Escritura, somente a Bíblia. Depois da Reforma Protestante, ou durante o tempo da Reforma Protestante, já tinha grupos falando, Calvino chamava de os entusiastas, que diziam que dizer que Deus fala só pela Bíblia era prender Deus, o Espírito Santo, num livro. Deus nos fala diretamente do céu hoje, da mesma forma que falou com Abraão, diriam os entusiastas. E Calvino teve que escrever um tratado, primeiro em francês, depois traduziu para latim, onde ele então enfrentava estes entusiastas que havia durante o período da Reforma. Mais tarde, no período da expansão da Reforma Protestante, surgem grupos como Quakers e outros que tinham visões de Deus, que ficava o nome Quaker, né, porque eles entravam em transe e ficavam tremendo. Então não tem nada novo debaixo do sol hoje em dia, né? O pessoal que não conhece a história da igreja pensa que a gente está assim vendo coisa nova, nada. Na época da Reforma já tinha todo esse tipo de manifestação que o pessoal vem hoje, pastor metralhadora, já viu no vídeo no YouTube, pastor metralhadora, pastor peão que fica rodando. Eu vi um pastor que depois de ter sido batizado com o Espírito Santo queria subir num pau de sebo montado no meio da igreja. Está tudo na internet, mas nada disso é novidade. Na época da Reforma já tinha tudo isso. Um dia um menino chamado Joseph Smith, ele disse que quando acordou, que durante a noite, ao lado da cama dele, apareceu um anjo chamado Moroni, dizendo, todas as religiões estão erradas e eu vou te dar a revelação para os santos dos últimos dias, que está escrito em egípcio antigo, numas placas que eu vou te mostrar a localização. Joseph Smith foi lá, fez a tradução do egípcio antigo para o inglês e surge o livro dos Mormons. O mormonismo é baseado nisso. Eu poderia escandalizar alguns de vocês aqui com mais algumas histórias que vocês vão ficar surpresos de onde determinadas coisas que os evangélicos aceitam hoje como padrão surgiu com gente tendo visão. Como, por exemplo, ninguém me jogue pedra, a ideia do arrebatamento secreto foi uma visão que uma moça teve num congresso de escatologia realizado há cerca de 200 anos atrás pelos irmãos Plymouth, lá na Europa. Essa moça teve uma visão de Cristo vindo secretamente para arrebatar sua igreja antes da grande tribulação, doutrina que nunca tinha sido ensinada na igreja antes disso. G12, Castellani teve uma visão de Cristo dizendo
que a igreja estava errada esses 2000 anos, porque não entendeu que Cristo queria que a igreja fosse discipulada em grupo de 12, por isso que ele tinha chamado 12. Era isso que a igreja deveria ter continuado a fazer. Mas agora Cristo apareceu a Castellani e mandou que ele restaurasse a vontade de Deus na igreja. Daí surge o movimento G12. E, como eu disse, a lista vai longe. Mas o que eu quero dizer é que, geralmente, a base de autoridade que é apresentada para esses novos ensinos é: eu tive uma visão. Deus me disse, Deus me apareceu, um anjo do Senhor me revelou. Por isso que a gente fica nervoso com gente dizendo isso, né? Deus me disse. Porque se Deus lhe disse, meu irmão, se Deus falou, você está acima de crítica. Eu vou dizer o quê? Se Deus lhe apareceu, se Deus lhe revelou isso, está acima de qualquer crítica, porque qualquer coisa que eu vou lhe dizer, eu estarei indo contra o Todo-Poderoso, e eu não me vejo nessa função. E a Bíblia não nos ensina isso. Diz que é para testar os espíritos, é para examinar os profetas, é para confrontar os falsos mestres, que geralmente vêm com esse tipo de coisa. Paulo diz: olha, não deixe esse pessoal se colocar como árbitro da fé de vocês, pretextando visões. O resultado é culto de anjo e outras coisas. Essas pessoas, final do verso 18, são enfatuadas, cheias de si, sem motivo algum, na sua mente carnal. Não tem nada de espiritual aí, é simplesmente a mente carnal sendo religiosa e inventando coisa nessa área. Não retendo a cabeça que é Cristo, da qual todo o corpo suprido, bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Paulo está dizendo, isso aí não tem nada a ver com Jesus, porque ele já tinha dito, em Cristo é que estão todo o mistério de Deus, o conhecimento de Deus, a sabedoria de Deus, tudo está entesourado nisso. Essas ideias que estão aparecendo aí, nenhuma delas glorifica Cristo, nenhuma delas exalta Cristo, nenhuma delas é baseada em Cristo. É tudo fruto de uma mente carnal que apela para visões, trazendo esses falsos ensinos. Por isso, ninguém seja juiz de vocês, seja árbitro de vocês, trazendo essas coisas. Por último, do verso 20 até o verso 23, Paulo combate o ascetismo daquele movimento. Ascetismo ou ascese é a ideia baseada no neoplatonismo, na visão dualista de mundo, de que para que nós possamos ascender espiritualmente, para que nosso espírito possa se elevar, nós temos de quebrar a prisão da alma, que é o corpo. O corpo é a prisão da alma, e ele não pode se elevar até Deus se essa prisão não for quebrada. E a maneira de você quebrar o corpo para liberar a alma é submeter o corpo a castigos, privando-se de coisas básicas como comida, bebida, sono, lazer, casamento. E à medida que você então castiga o seu corpo e o reduz à escravidão, você libera o seu espírito, que vai então subir a Deus. Isso se chama ascese e é muito antigo e era praticado por esses falsos mestres que estavam chegando em Colossos e Laodiceia. Olha o que Paulo diz, verso 20. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, nós já sabemos o que é que ele está dizendo aqui, não é? Porque como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças, não manuseis isso, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas estas coisas com o uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, de falsa humildade e de rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. A grande pergunta aqui é, de que maneira eu posso combater a sensualidade? A palavra que Paulo usou o termo aqui, sensualidade, tem a ver com os sentidos, não é? Senso, tá? Então, provar, o sentir, através dos sentidos, e é usada pejorativamente essa palavra no Novo Testamento, geralmente as experiências físicas relacionadas à sexualidade. Então a grande pergunta é, como é que nós combatemos a nossa sensualidade, que é o desejo de ter experiências na área sexual e que nem sempre são legítimas. Deus nos fez seres sexuados, então o sexo é um dom, é uma bênção da parte de Deus. Só que Deus cercou a prática sexual de cuidados e requerimentos para proteger a família, proteger a sociedade e nos proteger. Então, o sexo é bom se feito com a pessoa certa, da maneira certa, no tempo certo. Seja com sua legítima esposa, seu legítimo marido, após devidamente casados, não é? Após devidamente casados. Então,
Nesse sentido, é uma bênção. Mas o desejo está em mim, né? Desde cedo. Né? Desde cedo a gente vê a sensualidade surgindo no coração dos nossos filhos, das pessoas, enfim, de todo mundo. A pergunta é, como é que eu me controlo? Como é que eu me seguro? A resposta dos ascetas, a resposta dos mestres era, você tem que mortificar seu corpo. Você tem que se negar a tudo isso, você tem que praticar a ascese. A coisa era tão grave que no século II, um pai da igreja chamado Orígenes, ele se castrou porque ele não aguentava a sensualidade. Ele era tão forte que ele resolveu cortar o que ele pensava que era a origem da sexualidade, para depois descobrir que o problema é aqui, né? O problema é aqui. Mas era isso que o ascetismo dizia, a ponto de dizer, nós temos que nos afastar do mundo. É a origem dos mosteiros no início da Idade Média. É a origem do voto monástico, do celibato, da virgindade perpétua de Maria, e, enfim, todas essas doutrinas que têm por detrás a ideia de que a sensualidade ela precisa ser combatida através desse esforço para destruir o corpo ou para quebrar o poder do corpo sobre nós. Paulo apresenta outro caminho aqui. Ele diz assim, vocês já morreram para isso. Em Cristo Jesus, vocês não somente tiveram perdão de pecados, mas a sua natureza pecaminosa foi crucificada com Ele. Vocês com Cristo morreram para o mundo, para os rudimentos do mundo, para essas religiões que são de demônios e que oferecem essas alternativas que Paulo chama aqui de ordenanças. Não manuseie isso, não prove aquilo, não toque aquilo outro. Paulo diz, isso é preceito e doutrina de homens. Isso aí não vai resolver o problema. Essas coisas, Paulo diz, com o uso se destroem. Se o problema, então, eu tenho que me abster de todo tipo de comida para que eu possa enfraquecer o meu corpo e elevar o meu espírito, isso aqui não tem nada a ver com jejum, nada a ver com jejum. Se eu tenho que fazer isso, então eu tenho uma resposta, eu tenho uma solução melhor para resolver o problema da comida, comer. Essas coisas, com o uso, se destroem. O problema é a comida, então eu como e ela se destrói. Resolvido. Não é a resposta dele aqui, está sendo irônico, não é? Essas coisas, com o uso, se destroem. Então, não é que eu vou evitá-las, eu vou seguir o caminho natural que Deus determinou. Comida é para ser comida, e com isso ela se destrói, e nos alimenta, e etc., por aí vai. E no final, essa vida de autonegação, inclusive daquilo que é lícito, os ascetas, eles se privavam do sono, se privavam da água, se privavam de comida, não casavam, se privavam do lazer e do descanso. Alguns desses ascetas, no início da Idade Média, eles faziam uma plataforma no alto de uma árvore e ficavam expostos a intempérie, tempestade, frio, calor, tudo, chuva, exatamente para quebrar. Se chicoteavam com frequência, não é? Autoflagelação. Paulo diz, isso aí não resolve. Tudo isso, verso 3, elas têm com efeito aparência de sabedoria. Mais uma vez a palavrinha Sofia, que é do vocabulário gnóstico, né? Mas essas coisas têm aparência de sabedoria. Você conhece fulana? Conheço, fulana é uma santa mulher de Deus, nunca foi na praia, nunca viu novela da Globo, nunca fez as sobrancelhas, nem rapou a perna. Santa mulher de Deus. Tem aparência, mas tudo isso é, como Paulo diz aqui mesmo, culto de si mesmo. Quando a gente não está cultuando os anjos, está cultuando a si mesmo. Cultuar a Deus ninguém quer, né? Essa seita ensinava culto aos anjos por um lado e o culto a si mesmo, porque a ascese é exatamente isso. Nós temos outra versão moderna de culto de si mesmo, que é a pessoas que cultuam o corpo, a aparência, a beleza, a ênfase em ter um corpo saradão, bonitão e tudo mais. Se eles cuidassem do culto a Deus como eles cuidam do culto ao corpo, nós teríamos um grande avivamento na igreja brasileira. No fundo, muitas destas coisas é culto de si mesmo. Elas têm aparência, mas são culto de si mesmo. Falsa humildade e de rigor ascético. E ao final, todavia, não tem valor algum contra a sensualidade.
Você pode castigar seu corpo, você pode fazer o que Orígenes fez, numa versão mais radical disso aí. Você pode viver uma vida de privação, de negação de si mesmo, mas isso não vai resolver o problema do pecado no seu coração. Inclusive, a história mostra que exatamente os mais legalistas nessa área são os que geralmente acabam caindo em pecado de imoralidade. Aqueles que são mais durões nisso aí. Tem um exemplo trágico que eu vou trazer agora para vocês, mas que já está em todas as mídias sociais. Quem não lembra do famoso livro de Joshua Harris, Eu Disse Adeus ao Namoro? É um livro em que ele fala, né, enfaticamente, né, ele dizendo assim, olha, namoro cristão é assim, é corte só. Não pode pegar na mão, não pode dar um beijo, não pode fazer nada. Né? Você só vai beijar quando casar e tudo mais. E foi um livro assim muito... E ele seguiu um ministério assim bem pesado. Não é que ele estava dizendo que pode ter sexo com a namorada, como hoje em dia muitos têm e pensam que ainda são cristãos. Não é nada disso. Mas ele estava querendo ir contra os abusos, né, que se cometiam no namoro antes de casar. Aí ele foi bem legalista nisso. Semana passada ele surpreendeu o mundo dizendo que estava se divorciando da sua esposa, pediu perdão por todos os livros que ele escreveu, se reconciliou com a comunidade LGTB e disse que não era mais um cristão. E foi um cara que pegou firme, né, contra a sensualidade, imoralidade e tudo mais, e de repente a tampa da chaleira realmente explodiu. Então, às vezes, por detrás de um legalismo, de um ascetismo, de uma piedade dessa, está um coração corroído pela sensualidade. O que resolve a sensualidade não é a ascese, mas é isso que Paulo diz aqui no início dessa sessão, verso 20, vocês foram crucificados com Cristo. Só o poder da ressurreição pode dominar o seu coração e a corrupção do seu coração. Somente em união com o Senhor Jesus é que você vai ter o poder do Espírito Santo para controlar as paixões do seu coração. E é pela graça. Eu não estou sendo contra jejum, eu não estou, jejum é outra disciplina espiritual, é uma disciplina espiritual que é usada em outra situação, em outra circunstância. Eu não estou dizendo que você não deveria, em certas situações, se abster de determinadas coisas para não cometer escândalo. O que eu estou dizendo é que o princípio que a Bíblia nos apresenta da libertação da sensualidade é a nossa união com Cristo. Daí o tema desse livro aqui é a suficiência de Cristo. Ele é suficiente para me aperfeiçoar, ele é suficiente para me reconciliar com Deus. Nele Satanás foi desarmado, nele eu já triunfei da lei, e nele a lei, a dívida, o escrito de dívida foi cancelado, e em Cristo eu tenho o poder para vencer a sensualidade do meu coração. Cristãos que vivem na prática da imoralidade, da pornografia e da impureza sexual, é porque não têm uma vida de comunhão íntima com o Senhor Jesus Cristo, e, portanto, não vivem uma vida cheia do Espírito Santo. Lembre, ele é o Espírito Santo, e se você está cheio dele, o primeiro efeito, de fato, vai ser santidade na sua vida. Eu quero terminar com algumas breves aplicações. Em primeiro lugar, uma palavra para você que é muito fã ou vive atrás de toda novidade que aparece no mundo evangélico e que talvez siga pastores e obreiros cuja autoridade é baseada em conhecimento secreto, revelações, acesso especial a Deus. Sabe que esse tipo de coisa é claramente contrariada na Escritura Sagrada. Deus, os mistérios que Deus tinha para nos revelar, Ele já revelou. Não há nada novo que Deus queira nos dizer. Não é que nós já sabemos tudo a respeito de Deus. A gente reconhece que a Bíblia ela não é exaustiva, mas ela é suficiente. O que Deus queria que nós soubéssemos para vivermos nesse mundo, agradá-lo, já está revelado na Bíblia. Então não vá atrás de novas revelações, novas doutrinas. Lembra desse princípio, sola Escritura, somente a Bíblia, estude a palavra de Deus, mergulhe no mundo bíblico, encha sua mente com os princípios da palavra de Deus e você vai estar equipado para viver nesse mundo de maneira a agradar a Deus. E minha segunda palavra é para nós pastores. Colegas, vejam o trabalho que o apóstolo Paulo está tendo aqui para manter uma igreja no rumo. Paulo era homem de oração, era homem piedoso, era homem que tinha autoridade. Mas ele não se furtou a estudar. Ele está dizendo essas coisas porque ele conhecia esses movimentos. Paulo era um homem estudado, era um homem preparado.
E às vezes, colega, você desestimula a própria igreja quando você diz que doutrina mata e o Espírito vivifica, fazendo uma contradição fora de contexto, que não é isso que Paulo está querendo dizer em 2 Coríntios capítulo 3, quando ele faz essa expressão. Quando ele diz que a letra mata e o Espírito vivifica, é um contraste entre o Antigo Testamento e o Novo, não é entre doutrina e vida espiritual. Às vezes nós mesmos desencorajamos as ovelhas de estudar a palavra de Deus. Nós damos ênfase em campanha de oração, de buscar a Deus, buscar prosperidade, resolver os problemas materiais, quebra de maldição, expulsão de demônio. Mas a mente dos cristãos não tem conhecimento de Deus, não conhece a verdade, eles se tornam presa fácil dos lobos devoradores que estão aí. Então faça um favor a si mesmo e ao rebanho que Deus lhe confiou, estude mais, leia mais a Bíblia, se prepare mais para ministrar a palavra de Deus, e quando for pregar, não pregue sua experiência não, colega, que a igreja está ali não é para ouvir as histórias da sua vida não. O povo de Deus vem para a igreja para ouvir a Escritura, ouvir a palavra de Deus. E é isso que você tem que ensinar. Tem que ensinar a Bíblia para esse povo carente, necessitado, sofrido. Amanhã, Dona Maria vai estar na feira vendendo pastel. O que meu sermão de hoje à noite vai ajudá-la nisso? Você tem que pensar nisso. E por último, uma palavra a você que está lutando contra a sensualidade no seu coração e já foi derrotado tantas vezes. Peca, confessa, peca, confessa, peca, confessa. E está cansado disso. Talvez porque você tem tentado de maneira cética ou por suas próprias forças, ou talvez você até já desanimou, mas eu queria nessa noite encorajar você com a doutrina da suficiência de Cristo. Ele já desarmou os principados e potestades, ele já cancelou o escrito de dívida, portanto, se levante, peça perdão a Deus, aceite esse perdão e comece de novo, e comece da maneira certa, lembrando que você foi unido a Cristo, mediante o poder do Espírito Santo, através da conversão pelo Evangelho, e de Cristo tire o poder necessário para vencer a cobiça, a impureza, a imoralidade e a sensualidade do seu coração. Eu queria orar por você nessa noite, para que Deus o abençoasse, queria convidá-lo a ficar em pé, todos fiquemos em pé, e nós vamos orar pedindo que o nosso Deus aplique essa palavra em nosso coração, e em seguida a palavra está com o reverendo Gustavo. Senhor, nós estamos todos diante de Ti nessa noite, gratos pela obra completa e perfeita de Jesus, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Ó Deus, Te damos graças porque esse mistério nos foi revelado pelo Evangelho, e nós podemos ter acesso a esse que é o conhecimento mais importante do mundo, porque do que adianta o homem ganhar o mundo e perder sua alma? E aqui nós estamos, ó Deus, diante de Ti, pedindo graça e misericórdia, para vivermos uma vida santa e reta, em gratidão diante de Ti, por tudo o que o Senhor nos tem feito. Abençoa esse povo querido que está aqui nessa noite, que nos acompanha online, pelas redes sociais, que o Senhor esteja abençoando, guiando em tudo. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vocês podem sentar. O maior perigo para a Igreja de Cristo não está fora dela, mas dentro. O diabo, inimigo astuto, sabe que o ataque frontal muitas vezes assusta, mas a corrupção interna destrói em silêncio. Ao longo da história da Igreja, ele tem espalhado heresias com aparência de verdade, travestidas de piedade, adornadas com palavras espirituais, mas vazias do verdadeiro Evangelho de Cristo. Na carta aos Colossenses, o apóstolo Paulo enfrenta esse exato problema. Aquela comunidade, fundada sobre a verdade, estava sendo ameaçada por ensinos que pareciam profundos, místicos, até mesmo devotos, mas que na prática negavam a centralidade e a suficiência de Cristo. Eram doutrinas humanas, tradições vazias, filosofias enganadoras, e tudo isso estava entrando sorrateiramente de forma espiritual, mas desfigurando a fé. Paulo não trata isso como uma simples diferença de opinião. Ele é enfático. Essas heresias são perigosas, letais e precisam ser confrontadas, porque toda vez que Cristo deixa de ser o centro, a Igreja começa a girar em torno de homens, de experiências subjetivas ou de regras criadas pelo próprio coração. O diabo espalha heresias na Igreja com aparência de luz. Ele não nega tudo, abertamente. Ele mistura verdade com erro, doutrina com ego, escritura com tradição humana. E o resultado é uma fé rasa,
desviada, emocionalmente empolgada, mas espiritualmente doente. A resposta de Paulo em Colossenses é clara. Cristo é suficiente. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Nele estamos completos. Ele é o cabeça da igreja. Fora dele, todo o sistema de fé é falso, por mais evangélico que pareça. Essa reflexão nos chama à vigilância. Precisamos ser crentes que examinam tudo à luz das Escrituras. Não podemos aceitar qualquer mensagem só porque ela é popular ou bem falada. A verdade não se mede por aplausos, mas pela fidelidade ao Evangelho. Que o nosso coração esteja firmado em Cristo, na cruz e na palavra viva de Deus. Que rejeitemos todo ensino que desvie os nossos olhos do Salvador. E que a Igreja, mesmo em tempos de confusão, permaneça como coluna e baluarte da verdade, combatendo as heresias com a luz poderosa do Evangelho de Jesus.